você usa RAG com seus agentes de IA mais tabela de Google Sheets ou qualquer um outro banco de dados, preste atenção nesse vídeo, porque provavelmente te ensinaram errado a forma que você atualiza essas informações para sua IA. O que todo mundo ensina é que você precisa pegar uma planilha ali do Google Sheets, ou um PDF, ou um Docs, tá? Sobe ali na Vector Store e beleza, isso aí é o básico que todo mundo ensina. Mas na prática, quando você precisa atualizar essas informações, o seu agente IA ainda continua respondendo com as informações antigas. E o motivo é um detalhe bem simples que ninguém fala. Mas pode ficar tranquilo que hoje eu vou construir do zero com você uma automação para deixar o seu RAG 100% automatizado. Usando, obviamente, a ferramenta aqui do N8N, para quando você precisar fazer essa modificação na sua planilha, o seu agente IA já vai responder com a base de conhecimento dele atualizada em tempo real, sem que você precise fazer esse processo manualmente. Mas antes da gente ir aqui para a parte técnica, eu vou te explicar para você que ainda não sabe o que é RAG. De forma bem resumida, RAG nada mais é do que uma técnica usada por inteligências artificiais para poder responder perguntas de uma base de conhecimento usando semelhança semântica e não apenas exata. Que eu ainda não entendi. Calma, vamos lá. Digamos que você tem uma tabela de preço, um arquivo ali, pode ser uma planilha ou um PDF também, não tem problema. E aí você tem vários carros ali cadastrados nessa tabela de preço. E nisso você precisa fazer uma busca com a sua IA. Então você vai perguntar ali, digitar para o seu agente IA: me retorne todos os Civics 2025 automático. Pronto, só isso. E aí, independente se você digitar a palavra Civic, ou independente se você digitar Honda Civic ou automático, todo certinho, ou alguma letra errada, como essas informações estão vetorizadas, estão ali em RAG, a IA vai conseguir identificar cada palavra ali, tá? E vai fazer uma semelhança. Por exemplo, digamos que você não digitou automático, colocou, sei lá, porventura um A no final, não digitou ali a cor certinha do Honda Civic preto, colocou preta, ou faltou um T ou um O, enfim. A IA vai fazer essa busca porque ele compara essa informação que você buscou com o que ele já tem na base de conhecimento dela. Então ele faz essa busca, vamos dizer assim, esse cruzamento de dados e vai retornar de uma forma muito mais assertiva. Então você não necessariamente precisa digitar corretamente. É por isso que muitas das vezes você digita alguma palavra errada ali conversando com o ChatGPT e ele entende perfeitamente. Então, obviamente tem um RAG por trás. Agora vamos para a tela do meu computador, que eu desenhei isso aqui para você entender um pouco melhor como vai funcionar, como funciona na verdade na prática aqui, antes da gente ir construir a nossa automação do zero lá dentro do N8N. Então aqui só entrando um pouco mais de detalhes, o que é o RAG de fato, né? Basicamente ele é dividido em três partes: a busca, o aumento e a geração, tá? Então, exemplificando um pouco melhor o que eu falei, a IA vai buscar ali na base de conhecimento dela, no banco de dados, ou seja, na Vector Store, tá? Toda vez que um usuário faz uma pergunta. Então, ela busca os dados de forma correta, ela junta essas informações, ou seja, essa pergunta que o usuário fez, junta com as informações que ela já tem na base de conhecimento dela, que foi o exemplo que eu dei do Honda Civic, para aí sim gerar uma resposta mais precisa, atualizada e até 98% confiável, tá? Obviamente não é 100%, porque a gente tá falando aqui de inteligência artificial, tecnologia, mas assim, a taxa de assertividade chega até os 98, 99%. E o porquê a gente utiliza RAG para os nossos agentes de IA? Só para contextualizar um pouco mais ainda, digamos que você tem uma tabela de preço extremamente grande, vários itens ali, e aí não faz muito sentido você colocar apenas na sua planilha do Google Sheets e já jogar para a sua IA pegar essas informações de lá, porque vai gastar muito tokens e também vai demorar demais para ela gerar uma resposta, porque a IA precisa analisar e retornar exatamente todas as informações que tem nessa sua planilha, nesse seu Google Sheets. Quando a gente transforma essa mesma planilha em RAG, ela não vai retornar tudo, ela faz uma busca, obviamente, em todo o material, porém, ela te retorna
aquilo que mais faz sentido, aquilo que mais tem semelhança com a pergunta do usuário. Então, é por isso que ela é muito mais assertiva e muito mais econômica. Então, de forma bem objetiva, eu vou explicar aqui para vocês como funciona na prática essa transformação dos documentos, dos arquivos que a gente coloca na nossa base de conhecimentos, como ele é transformado e enviado para uma Vector Store, tá? Então, esse arquivo pode ser o PDF, pode ser uma planilha Google Sheets, pode ser um Google Docs, não tem problema, tá? Você vai pegar esse arquivo e subir esse arquivo para a nossa Vector Store. Então, na prática, digamos que você tem um livro ali, sei lá, com 300 páginas. Esse livro, ele não é enviado diretamente aqui para a Vector Store, ele passa para um processo. E o que é esse processo? Ele é dividido em chunks, que esses chunks nada mais é do que você pegar esse livro, essas 300 páginas, e dividir em vários blocos aqui, como vocês estão vendo aqui. Eu coloquei 3, mas obviamente isso aqui é dividido em várias camadas ali, várias etapas, tá? Esses chunks é transformado nesse embeddings, que esse embeddings é nada mais é do que transformar todo o texto que está no seu arquivo em vetor numérico. E esses números aqui representam o significado do texto que está dentro do nosso arquivo aqui, que pega de cada chunk, de cada etapa aqui, tá? Feito isso, agora sim, essas informações são enviadas para a Vector Store, porque de forma em vetor aqui, em número, ela consegue ser muito mais assertiva, muito mais objetiva, porque meio que a gente está falando a mesma língua da inteligência artificial, digamos assim, tá? E aí o que acontece? Quando o usuário faz uma pergunta para nossa inteligência artificial, ela vai acionar a Vector Store, que é mais ou menos aqui. Vocês já provavelmente já desenharam e já viram esse sistema aqui no seu agente de IA. Tem um input, que seria a pergunta ali do usuário. Nós temos o agente IA, e aqui ele tem a LLM, tem a memória e tem a Vector Store. E depois é que tem o output, que, ou seja, é a resposta feita através da inteligência artificial. Então, o que acontece? O usuário fez uma pergunta, a IA vai entender o que é essa pergunta, vai entender que ela precisa ativar a Vector Store para retornar para o usuário a resposta mais precisa possível. Então, aí ela retorna. Então, aqui é que entra o RAG. O usuário perguntou, ativou a Vector Store, o seu agente IA ativou a Vector Store. E aí, o que é que ele faz antes de responder para o usuário? Ele vai também transformar em chunks, porque esses arquivos não foi transformado aqui em chunks. A gente, quando subiu o arquivo, não foi transformado em chunk, depois vetorizado, depois enviado para a Vector Store. Isso acontece antes dela responder também. Ela vai pegar ali aqueles chunks, ou seja, aqueles blocos vetorizados ali, que representam o significado de cada texto, tá? Também vai ranquear as melhores respostas, ou seja, o que dentro da base de conhecimento dela está mais próxima do que a pergunta do usuário. Lembra da semelhança semântica? É justamente isso. Ela vai fazer um ranking, digamos ali, de 3, 4, 5 chunks mais próximos. Isso aí você pode configurar na sua Vector Store, tá? Então, antes dela retornar a resposta para o usuário, ela faz esses chunks de novo, manda para uma LLM consultar apenas esses chunks. Então, por isso que a gente tem ali uma economia de tokens maior, tá? Porque ela vai consultar apenas esses chunks e aí gerar uma resposta muito mais assertiva. Então, ela analisou aqui essa LLM, pode ser a OpenAI, enfim, Gemini, isso aqui não importa, tá? O que importa é que ela vai fazer essa análise e retornar dentro desses chunks qual a melhor resposta para o usuário daquilo que ele perguntou, beleza? Basicamente, para você que nunca viu sobre RAG, essa eu acredito que é uma introdução bem interessante para agregar mais conhecimento aí para você, tá bom? E agora, pessoal, vamos para a segunda parte do vídeo, que seria a questão desse problema da sincronização entre o banco de dados. Eu até coloquei uma tabela aqui para facilitar para vocês entenderem, e o RAG, ou seja, a Vector Store aqui. Então, o que geralmente acontece? Quando você faz essa automação, e aí, como eu falei, muitas pessoas ensinam da forma errada, só ensina que você vai construir ali essa tabela, jogar, fazer essa automação breve aqui para atualizar o banco de dados, porém,
conforme você vai atualizando, se você não tiver essa automação bem definida ali, toda vez que mudar a tabela de preço, seja um preço ou acrescentar algum item, você tem que fazer esse processo tudo na mão novamente, tá? Porque senão, quando é perguntado ali para IA uma informação que foi atualizada agora, ela vai dar uma resposta antiga ou vai dizer que não tem, que está em falta, enfim. Provavelmente já aconteceu isso com você e provavelmente é o motivo que você está vendo esse vídeo. Então, a ideia, pessoal, é fazer isso aqui de forma 100% automática. Então, vou mostrar aqui para vocês. Esse aqui já é pronto. E aí eu vou construir, obviamente, isso aqui do zero para vocês entenderem. Então, bem como está desenhado aqui, que seria exatamente o que a gente fez aqui, ó. Pegou o arquivo, fez o chunks, transformou, vetorizou ele aqui e mandou para a base de conhecimento. É exatamente esse processo. Pegou o arquivo, tá? Fez o embedding dele aqui, fez os chunks dele aqui e aí subiu para Vector Store aqui que estamos utilizando o Supabase. E aí, pessoal, qual é o segredo aqui? Provavelmente vocês já fizeram ou já tem alguma automação parecida com essa aqui, que nada mais é do que você criar um documento ali no Google Drive, subir esse documento, vocês podem ver aqui que tá só apenas o criado, ou às vezes você coloca dois aqui para atualizar também, e muitas das vezes quando você atualiza lá dentro do seu Google Sheets, deixa eu até abrir um aqui, por exemplo, quando você atualiza aqui, digamos que essa camiseta de sublimação total, ela não é R$45, ela agora é R$50. Então, o que acontece é que muitas das vezes quando você atualiza, você precisaria também clicar aqui e fazer a atualização manual, porque de duas uma, ou o documento está sendo duplicado lá dentro do Supabase e você não está percebendo, e aí pode ser que aconteça as alucinações no seu agente IA, tá? Ou de fato não está nem atualizando aqui dentro, tá? É uma dessas duas coisas que acontecem muito quando você usa o sistema base aqui. E o grande segredo, pessoal, é você colocar o ID do documento no metadado aqui desse default data loader, tá? Que eu vou explicar exatamente como vocês vão fazer aqui. E aí sim a automação vai funcionar 100%. Independente se você criou um novo documento, se você atualizou aqui, essa automação vai identificar através do documento que aquele documento já existe na sua Vector Store e sempre vai excluir o antigo e colocar as informações novas. Excluir o antigo e colocar as informações novas. É assim que vai funcionar, beleza? Então vamos lá, pessoal, sem mais delongas aqui, vamos fazer a nossa automação do zero e eu vou explicar cada ponto aqui. Primeiro de tudo, obviamente, você vai abrir um Canva aqui dentro do N8N, vem aqui, cria um novo node com o Google Drive, tá? Lembre-se que é o trigger do Google Drive, então você vem aqui e escolhe esse último aqui, tá? Involve em Specific Folders, tá? Aqui você vai colocar sua credencial, obviamente. E aqui vai depender, o modo aqui que você vai utilizar, vai depender muito da quantidade de vezes que você atualiza esse documento, seja para você ou para um cliente, enfim. Vamos pensar aqui, vou estar dando um exemplo aqui de gráfica, então vamos pensar que essa base de conhecimento é atualizada ali, sei lá, a cada 2 dias, vai depender demais para a sua necessidade, tá? Então aqui você vai especificar, por exemplo, ou todo minuto, toda hora, ou uma vez por dia, uma vez na semana, uma vez por mês, ou você pode colocar aqui customizado também, digamos que assim, ó, 5 horas, 5 minutos, enfim, isso aí vai ser bem personalizado de acordo com o que você precisar, como eu falei. Eu vou deixar aqui a todo minuto, tá? Então, ou seja, a todo minuto essa atualização vai ser feita, ela vai ficar buscando ali dentro do Google Drive se aquele documento em específico naquela pasta ele foi atualizado ou se aquela pasta foi criado um novo documento ou se foi atualizado o documento. Qualquer movimentação dentro daquela pasta específica vai ser ativado esse gatilho aqui. Então dessa forma é a forma mais correta de você iniciar essa construção desse RAG. Então aqui eu coloquei a todo minuto, tá? From list, você vai escolher ali, você vai adicionar uma pasta, primeiramente lá no seu Google Drive. Então já coloquei aqui, ó, RAG criadores. E nessa opção você vai escolher aqui, ó, File Update, tá? Então vamos dar um execute aqui e vamos ver se ele já puxou algum item. Pronto, já puxou ali perfeitamente
o nosso item que tem dentro da nossa pasta. Eu vou abrir aqui o item, é essa aqui, essa tabela de preço. A pasta é justamente essa aqui, ó, RAG Criadores, e é uma tabela de preço que eu criei. Isso aqui é bem simples, pessoal. Uma tabela, uma planilha no Google Sheets e eu coloquei dentro da pasta. É só isso que precisa fazer. Então aqui, pessoal, o que é que a gente vai precisar? Só arrastei aqui para a gente pegar um Edit Fields, ou seja, o set, para a gente mapear aqui o ID, que ele é o grande segredo para tudo isso aqui funcionar de forma 100% automatizada. Então, aqui em name eu vou digitar ID, e aqui vocês podem vir até aqui pela tabela para ficar mais fácil. Eu vou arrastar aqui só para vocês verem. Vocês vão procurar aqui pelo ID, justamente esse aqui, ó. Tá? Então, só segurei, arrastei. Então, o que a gente precisa aqui para funcionar é justamente o ID do documento. Então, tá aqui expressão JSON ID, tá? Agora, a gente vai precisar do Supabase para poder deletar. Então, você vai escolher aqui a opção Delete, tá? Delete Row, tá? A tabela a gente vai criar juntos aqui e também vamos criar as credenciais juntos aqui também, caso você não tenha. Mas a lógica aqui que a gente vai utilizar é toda vez que a informação for atualizada dentro lá do nosso Google Sheets, esse Node vai identificar através do ID todas as informações que estão dentro da nossa tabela. Ou seja, a gente vai cadastrar esse ID em todas as colunas, todas as tabelas ali dentro da nossa Vector Store, dentro do nosso RAG. Então, toda vez que for atualizada, ele, através desse ID, vai identificar tudo que está lá, excluir, para aí sim passar essas novas informações. Entendeu? É assim a lógica, beleza? Então, vamos lá. Caso você não tenha a sua credencial, você vem aqui, obviamente, criar nova credencial. Aí você vai abrir o seu Supabase. E aí, caso você não tenha a conta do Supabase ali, é só você criar no Google, pesquisar Supabase, 5 minutinhos você já cria a sua conta. E aí você tá aqui com a sua tela inicial. Na tela inicial aqui, o que é que você vai precisar fazer? Você vem aqui em Project Settings, beleza? Depois de Project Settings, você vem em Data API, copia aqui a sua URL. Copiou a sua URL, você volta lá no N8N e cola aqui em Host, beleza? Voltou lá dentro do seu Supabase, você vem agora aqui, ó, API Keys, tá? E Service Role Secrets é justamente essa chave que você vai precisar também. Então você clica aqui em revelar, copia e volta lá no seu N8N. Colou aqui, é só dar um save que a sua API já vai ser ativada de forma correta, beleza? Pronto, feita a credencial, o que é que a gente vai precisar? Escolher a tabela. E aí provavelmente você não tem a tabela aqui, que o nome dela é Documents. Então como é que você vai buscar ela? Você vem aqui de forma mais simples. Eu vou digitar aqui, ó, Supabase Vector Store, tá? A gente pode colocar aqui Retrieve Documents, não tem problema, que vai ser do agente, tá? Só para vocês verem. Eu vou deixar o link na descrição, mas eu tô mostrando também a forma que vocês vão achar. Através desse Supabase Vector Store, já tem aqui a documentação. Só você clicar em Docs. A partir daqui, quando você abrir, é só você descer e procurar essa informação aqui, ó, Quick Start. Pronto, clicou, você já vai ter esse código em SQL, que é bem simples. É só você copiar esse código, vai lá no seu Supabase novamente, tá? Você vem aqui, ó, SQL Editor, beleza? Clica aqui nesse mais, tá? Create a new snippet. Pronto, ele vai abrir um desse aqui, você cola todas as informações e apenas clica aqui em Run. Pronto. Após isso, pessoal, é só aguardar. Ele já deu sucesso aqui. O que é que ele fez? O que é que esse comando de SQL fez? Ele simplesmente criou a nossa tabela Documents, que é tudo que a gente precisa para que o RAG funcione. Então ele já tem aqui o metadados, o embedding e o content também. Ou seja, aqui é onde vai ter o metadado, onde a gente vai selecionar o nosso ID de cada documento, e através desse metadado é que a gente vai fazer a automação. E o embedding é justamente aquela parte onde transforma
todo o texto em números. Então, quando a gente colocar esse arquivo aqui, vocês vão ver tudo de uma forma bem interessante aqui, tá? Voltando lá no N8N, já que a gente já tem agora a nossa tabela Documents, vocês podem ver aqui, ó, que além do N8N Chat Histories, agora apareceu mais duas, RPC e o Documents. Que a gente vai precisar é o Documents. Então, clicou aqui, beleza. E agora, pessoal, a gente vai precisar mudar esse tipo de build manually aqui para string, tá? E a gente vai fazer um comando que eu vou deixar aí na descrição também para facilitar para vocês, mas basicamente é esse comando aqui, tá? Então aqui, pessoal, a gente só vai precisar editar o nome aqui certinho do edit fields que a gente criou para file underline id, tá? Que provavelmente ele vai estar ali como edit fields. E agora sim, o nosso comando aqui agora ficou verdinho e ele já está pegando o ID correto. É isso aqui que vai fazer toda a diferença da nossa automação. Aqui, ó, viu? O que é que significa esse comando aqui? Só para vocês entenderem, tá? É basicamente um filtro que ele vai fazer, onde, lembra essa coluna que a gente criou através do SQL? Beleza, ele vai pegar a coluna, vai fazer referência aqui à coluna metadata, e dentro dela vai ter isso aqui, esse nomezinho, File ID. Então ele vai extrair tudo aqui, vai buscar através desse File ID, tá? Que nós vamos colocar ali. Tudo que for igual, ou seja, igual o like, quer dizer o seguinte. Tudo que tiver dentro desse campo File ID, ou seja, todas as informações que estão fazendo referência a esse campo que a gente está cadastrando aqui, é o que a gente vai buscar, entendeu? Então vocês vão ver que vai ter várias informações e cada espaçozinho aqui, cada linha dentro do metadata vai ter lá um campo ali em JSON, ele vai ter esse campo File ID. Então é justamente para a gente fazer esse filtro, buscar tudo que contém, ou seja, qualquer coisa que tiver com esse ID aqui, ele vai ser o que? Deletado, entendeu? É mais ou menos isso que significa esse comando e esse filtro que a gente precisa aqui, tá? Aqui um ponto importante também, pessoal, é que vocês precisam vir aqui em Settings e ativar essa opção, Always Output Data, tá? Porque agora, por exemplo, a gente não tem nenhuma informação ali e a gente quer que essas informações passem, mesmo que retorne vazio, a gente quer que ela passe. Pronto, perfeito. Então, esse delete do Supabase já tá ok. Agora a gente vai colocar aqui um limite, tá? Eu gosto de deixar ele aqui para passar, por mais que você tenha mais de um arquivo ali, por exemplo, dentro do seu Drive, eu gosto sempre de passar um por um aqui para evitar qualquer tipo de erro, beleza? Então isso aqui já vai funcionar bem, esse limite. Agora a gente vai precisar de mais um Google Drive, tá? E agora a gente vai precisar dele como um load aqui, como um download, beleza? Vou editar o nossa credencial. Deixa eu procurar aqui. Pronto, fechou. Opção download. E agora o que é que a gente vai pegar? A gente vai pegar a referência do ID que nós temos aqui, ó. Eu vou colocar como expressão, tá? E a gente vai buscar do ID aqui, ó, através do File ID. Pronto, porque aí, dependente do documento que vier, você tá usando aqui como uma forma de variável, não fixado, tá? Travado nisso aqui. Então, nessa parte do Google Drive vai ficar File, Download, colocou o ID através desse set. Então, só cliquei e arrastei para cá, beleza? Em opções aqui, pessoal, eu gosto de fazer o seguinte. Independente do documento que venha, tá? Pode ser Docs, ou pode já ser em PDF, ou sei lá, slide, qualquer coisa. Eu vou deixar todos eles, como vocês podem ver aqui, eu já vou deixar tudo como PDF. Ó, Google Docs, slides, Google Sheets, tá? Em alguns bons testes que eu fiz, a IA sempre lê melhor um documento que é convertido em PDF. Fica a dica aí, tá? E agora, pessoal, o que é que a gente precisa fazer? A gente vai precisar, vou dar um execute step aqui também, para ele já fazer o que? Converter a nossa tabela de preço que a gente criou lá no Google Sheets, já converteu em PDF, como vocês podem ver aqui. Fechou? Pronto. Agora o que é que a gente precisa fazer? Eu vou aqui e vou precisar de um extract from file.
beleza? Para converter esse PDF, tá? Então a gente vai utilizar esse extract from PDF. Por isso que a gente vai converter tudo em PDF, tá? Fica mais fácil assim. Então a gente vai precisar extrair esse arquivo em PDF, que ele tá com um binário aqui, antes de passar de fato para nossa Vector Store, tá? Então coloca esse extract from file aqui também. E agora finalmente a gente vem aqui, ó, Supabase Vector Store. E a opção que a gente vai utilizar é a Insert Documents, ou seja, esse aqui, ó, add Documents to Vector Store, beleza? Credencial você já criou, né? Então já coloquei aqui teste 2. Opção você vai colocar como Insert Documents. From List é a tabela de documents, prestem bem atenção nisso, não coloquem outro, e tem que estar exatamente esse nome aqui, tá? Para poder dar certo. E aqui em Option, você pode deixar aqui Match Documents também, tá? Beleza, pessoal. Agora, o que é que a gente vai precisar dentro do Supabase aqui, da Vector Store? A gente vai precisar do Embeddings, que é justamente transformar todo o texto, todo esse PDF em vetor, em números. Então vou colocar aqui o embedded da OpenAI mesmo, tá? Você pode deixar essa opção e colocar a sua credencial. Provavelmente você já tem aí, eu não vou entrar em muitos detalhes aqui, tá? O modelo é esse mesmo, funciona muito bem, beleza? E aqui em Document, nós vamos precisar do Default Data Loader, essa primeira opção aqui. E aqui está o grande pulo do gato, tá? Aqui é onde a gente separa os homens dos meninos, vamos colocar assim. No modo aqui, ao invés de você deixar Load ao Input Data, você vem aqui, ó, Load Specific Data. Aqui você vai colocar como Expression e vem, depois que extraiu, você vem aqui em Text e arrasta, beleza? Então aqui nós já temos todas aquelas informações que nós colocamos aqui no nosso Google Sheets, na nossa planilha. E aí você vai criar a sua planilha aí com a tabela de preço que você desejar, tá? Coloquei bem simples, só descrição e o preço de cada coisa, beleza? E aqui, pessoal, é o grande segredo. Você aqui em Option, você vem aqui em Add Option, Metadata, tá? Você vai adicionar uma nova propriedade com o nome de File ID, bem certinho aqui. E o valor é justamente o nosso File ID que a gente criou lá no set, como vocês podem ver aqui, ó, tá? Lembra? Depois do Google Drive, nós colocamos lá um Edit Fields apenas para pegar o ID aqui. Então você vai clicar, arrastar para Value aqui e sucesso. Pronto, pessoal. Aí lembram daquele chunk que a gente estava fazendo aqui, que eu expliquei os arquivos ser transformado em chunks antes de fazer o embeddings? Então é justamente isso, pessoal. Nós temos aqui a opção Text Splitting, então pode ser Simple, você pode colocar Simple e deixar essa informação padrão, ou você pode vir aqui e customizar. E aí vai depender muito do documento que você tem. Às vezes um documento maior, você vai precisar fazer esse chunk mais customizado. E aí, obviamente, você vai precisar de uma ajuda ali do ChatGPT e você vai precisar testar bastante, beleza? Então, se você precisar customizar, é só você vir aqui, Text Splitter, colocar essa segunda opção, beleza? E colocar aqui, ó, Chunk Size, que é o tamanho de cada chunk, tá? E o Chunk Overlap. Como funciona isso aqui? Por padrão, naquele Simple, ele já vai ficar como Chunk Size 1000 e Chunk Overlap 200, tá? E aí, como falei, você vai personalizar se necessário. Mas o que significa isso, pessoal? Quer dizer que, por exemplo, quando você pega esse documento, sei lá, de 100 páginas, um exemplo, e você vai dividindo ele em blocos de 1000 caracteres, então você vai colocar aqui cada chunk de 1000 caracteres. Ele vai pegar aqui nesse chunk overlap 200 caracteres desse chunk size, os últimos 200 caracteres, tá? Para o quê? Para ele não perder a referência e não perder o contexto desse bloco que ele está dividindo, que ele está fazendo esses chunks, tá? E assim por diante. Então, por exemplo, no bloco de 2000, que seria o segundo bloco, ele vai ter 200 caracteres iniciais que são iguais aos 200 últimos caracteres do primeiro chunk. E assim
por diante, entendeu? Para ele nunca perder a referência. E aí, por isso, vai trazer uma assertividade muito maior, beleza? É assim que funciona. É como eu falei, vocês podem deixar customizado ou simplesmente, se for algo mais simples assim, vocês podem colocar aqui como padrão, que ele já vem por padrão, beleza? E agora sim, pessoal, finalmente vamos colocar a nossa tabela, transformar ela em RAG e vocês verem a mágica acontecer aqui. Vocês estão vendo que o nosso document está totalmente vazio, e aí quando eu clicar aqui em Execute Step, ele vai fazer exatamente o que a gente falou ali. Fez o embedding, fez também os chunks, e agora sim ele transformou o nosso documento. Vou atualizar aqui dentro do Supabase. Ele transformou o nosso documento que estava ali como uma tabela, ou seja, para a gente aqui é um texto bem simples, tá? Então vou até abrir aqui para vocês, vocês podem ver que o texto está exatamente aqui, ó. Se descrição preço é porque tá vazio aqui a nossa tabela embaixo, tá? E vocês podem apagar, não tem problema. Mas as nossas informações estão justamente aqui, exatamente como a gente vê. Descrição preço, caneca branca R$ 29,90, caneca com alça interior, tal, e os preços aqui. Porém aqui, ó, em metadata, é aquilo que eu falei para vocês, é o grande segredinho aqui, ó. Nós temos as linhas, tá? Aí ele mostra aqui, da linha 78 a 1, beleza? E aqui o grande segredo, ó, o File ID, que através dessa referência, com esse File ID agora sim conectado, quando a gente atualizar o documento, ele vai excluir essa linha aqui e substituir pela nova, tá? E o embeddings é justamente isso aqui, pessoal. Vou arrastar aqui maiorzinho para vocês verem. Então ele transformou esse texto em numerais, fazendo a referência aqui, o significado de cada letra aqui, cada texto. E aí, agora sim, a nossa IA, quando a gente colocar aqui, vou fazer uma IA bem rapidinho aqui, ó, chat, né, só para a gente poder falar com ela. Vou colocar aqui o nosso agente IA. Beleza? Pronto, perfeito. Conectou ali. Chat Model é só pra gente colocar aqui rapidinho OpenAI. Deixa eu centralizar. Beleza? Memória não precisa, então vamos lá. Tool. Então nós temos a nossa tool da Vector Store. Então já tá aqui, ó, Supabase Vector Store. Já temos nossa credencial. Isso aqui é Retrieve Documents, normal. Descrição. Aqui também tá um segredinho. É bom você sempre deixar uma descrição bem definida. Eu vou colocar simples porque o documento é simples. Então consulte essa tool para buscar informações sobre preços. Preços dos produtos. Pronto, vou deixar uma descrição assim, tá legal. Com a credencial conectada aqui, aonde a gente vai buscar? No Documents, beleza? E aqui você pode deixar incluído também o metadata, beleza? E aqui em Embeddings, vamos colocar também OpenAI, já tá aqui, só vou ativar, o modelo é o mesmo, beleza? Então agora, pessoal, eu nem vou precisar colocar vou nem colocar aqui nenhum prompt, nem nada. Só vou dar um contexto, vamos lá. Vou colocar aqui System Messenger, tá? Aqui eu vou colocar bem simples. Você é um assistente de gráfica rápida. Beleza? Ative a tool. Vamos colocar o nome dela. Tabela, underline, preço. Para buscar informações e preços dos produtos. Pronto, bem simples aqui. Agora eu só vou renomear a tabela lá exatamente como a gente colocou aqui, tá? Vou colocar aqui tabela preço. Pronto, perfeito. Então agora, o que acontece? Vamos fazer uma pergunta para ele. Sei lá, vou perguntar aqui, qual o preço da caneca? Vou abrir o chat, beleza. Olá, qual é o preço da caneca? Da caneca branca, né, no caso. Vamos ver aqui. Então, vocês podem ver que ele já ativou aqui a base de conhecimento dele, ó. Já ativou o nosso RAG que a gente já colocou aqui e já retornou aqui, ó. O preço da caneca branca é R$ 29,90. Gostaria de saber sobre algum outro produto? Vamos perguntar lá para ele. Mais algum outro produto? Sei lá, quais os preços das garrafas? Nós temos várias aqui. Temos 3 tipos.
Então vamos ver o que é que ele já vai retornar aqui pra gente, tá? Exatamente os 3 tipos, porque é um RAG ali, e aí se fosse uma tabela de preço muito maior, ele iria funcionar da mesma maneira, entendeu? Ia ter uma taxa de assertividade muito maior. Então, ó, os preços das garrafas personalizadas são os seguintes: Squeeze, 38, 42, 60 reais, tá? Vamos ver aqui como ele funciona na prática. Aqui, ó, response. Como é pequeno, ele só retornou um mesmo aqui, mas às vezes quando é um documento muito grande, ele ranqueia aqui, você pode até dar um re-rank results também, quando é um documento muito grande, e aí ele vai trazer várias respostas aqui. Como o nosso é pequeno, então em um bloco de mensagem só, obviamente foi transformado tudo aquilo em apenas um chunk, porque é pequeno, porém se fosse um documento muito grande, iria ser transformado em vários chunks. E aqui, pessoal, tá justamente as respostas que ele vai buscando, através do que? Do vetor, que é justamente os números. Ele transformou todos os textos em números, e é assim que funciona o RAG. E agora, pessoal, vamos para a parte chave do negócio, o intuito maior desse vídeo, né? Vimos aqui que a caneca branca tá de R$ 29,90. Agora, o que é que a gente vai fazer? Vamos alterar lá no nosso documento, para, em vez de R$ 29,90, vamos dizer que teve um aumento e agora ela custa R$ 39,90, tá? Automaticamente, você pode deixar aqui, quando estiver em produção, você vai ativar aqui, obviamente. E aí, como eu falei, vai de acordo com o que você precisar. E aí você muda aqui nesse trigger do Google Drive, para sempre que for atualizado a planilha, o preço e todo o contexto da IA também seja atualizado de forma automática. Então aqui, como a gente está fazendo o teste, eu só vou ligar ele aqui normal e a gente já vai ver a mágica acontecendo. Então, liguei aqui. O que é que ele fez? Setou o File ID, buscou no banco de dados do Supabase. O que é que ele buscou? Qual era o File ID? Aquilo que a gente iniciou. Vou voltar lá no Supabase e abrir aqui, ó, novamente. Aqui, ó, File ID. Então, se tivesse 50 mil linhas aqui, o que é que ele ia fazer automaticamente? Tendo cadastrado esse File ID, ele iria excluir todas as 50 mil linhas. Ah, se tivesse 50 mil linhas com o mesmo File ID, mais 50 mil linhas com outro, ele iria excluir os dois? Não, ele só iria excluir exatamente aquele que a gente configurou. Então, agora sim, o que é que ele fez? Cadastrou todas as informações novas de forma automática na nossa Vector Store. Então, quando eu fizer uma pergunta agora para nossa IA, qual é o preço da caneca branca? Automaticamente ele vai ser atualizado. Buscou lá um novo contexto, um novo preço. E lá, ó, o preço da caneca branca é de R$ 39,90. Posso ajudar em alguma coisa a mais? Então, assim é a forma correta de se fazer a atualização, a automação 100% automática aqui para a nossa IA ter esse conhecimento sempre atualizado, beleza? Se você pretende se especializar nessa área de automação com inteligência artificial, bem como construir uma agência de IA do zero para você faturar ali seus 5, 10, 15, 20 mil reais por mês. Pessoal, nós temos aqui a nossa comunidade Criadores da Nova Era, tá? Não é apenas um curso gravado aqui, nós temos sim, é uma das coisas que nós temos, um passo a passo bem interessante aqui, bem direto ao ponto, tá? De uma pessoa que começou do zero nesse mercado e já estou há quase um ano, tá? Desenvolvendo todos os dias para mais de 30, 40 empresas, vários nichos diferentes. Então eu pego toda essa experiência que eu tenho nesse mercado e trouxe para nossa comunidade. Então eu tenho um curso básico ali desde o zero mesmo do N8N. Se você não entende nada, você já pode começar por aqui, que tem um passo a passo bem explicativo, construindo a sua VPS, a sua infraestrutura, construindo agentes de IA mais avançados também. Então é um passo a passo bem direto ao ponto, desde o básico até o mais avançado.
Aqui nós falamos de negócio também, como construir a sua agência IA de sucesso. E aqui um laboratório de automações onde a gente sempre traz novidades e novos fluxos, novos clientes que a gente vai vendendo soluções personalizadas, a gente também vai atualizando a nossa comunidade. E aqui a gente tem a comunidade no Discord, no WhatsApp, como vocês podem ver, o pessoal é bem unido aqui, um vai ajudando o outro, então não é somente eu, tá? E semanalmente também nós temos um encontro diretamente comigo e com os outros membros também da comunidade para poder te auxiliar no seu projeto, tá? Então pode ficar bem tranquilo que você entrando aqui conosco, você vai ter o apoio e suporte tanto de mim quanto hoje mais de 100 membros da nossa comunidade. E aqui também como bônus nós temos um arsenal de templates, hoje mais de 100 templates ali e os principais, tá? Que a gente realmente vende ali para os nossos clientes, a gente traz uma videoaula explicativa ali, passo a passo, então você vai não só copiar e colar, mas também aprender de fato o que é que está acontecendo ali. Então, se você tem interesse em realmente aprender com quem está no mercado ali todos os dias, clica aqui no link abaixo da descrição, tá? Nossa comunidade Prime Criadores da Nova Era. Eu espero de verdade que eu tenha contribuído de alguma forma para você que está assistindo esse vídeo. Eu só peço que você deixe o like aí e se inscreva no canal caso você ainda não seja inscrito. Beleza? Valeu!